porque assim, na cultura da gente, quando eu ia para a igreja, e eu tinha que ir toda quarta, toda sexta e todo domingo de manhã e todo domingo à noite. Eu tinha que andar com uma mãe, era um passo dela e um passo meu. Ela sabia, se eu me distanciasse um pouquinho, eu voltava e ficava na rua brincando. Mesmo sabendo que quando eu chegasse em casa eu ia apanhar. Só que era o seguinte, quando terminava, antes de terminar o culto, que sempre tem a última oração, né? Aí eu saía, corria. Quando eu subia a ladeira de Machados, aí estava o Wilson, que naquela época era fantástico. Era aquela rodinha de amigos na frente de casa com violãozinho. E eu ficava olhando o Wilson tocar. Aí quando foi um dia assim, eu disse, Wilson, eu queria aprender uma música antiga. Ele só vou ensinar 2 notas para você. Ré, maior e Lá, maior. Se colocar Mi maior, você toca qualquer música. Acabou. Aí não. Aí o interessante é que quando eu aprendi essas 2 notas, aí ele me ensinou a música. Mas ele só me ensinou quando eu comecei a ter realmente cadência. Abra a porta e a janela, venha ver o sol nascer. Abra a porta e a janela, venha ver o sol nascer. Eu ia lhe chamar enquanto eu ia barcar. Eu ia lhe chamar enquanto ia barcar. Novos Baianos. Justo. Aí, quando foi um dia, eu disse a ele, eu digo, bom, essa é tranquila, agora me ensina outro, assim, foi naquela época da discoteca e tal, e tinha uma música que eu gostava muito, né? Só que era o seguinte, cara, eu aprendi a música com ele, naquela época não tinha na minha mente aquela noção de o que era evangélico ainda, e o que não era, o que era para a igreja e o que não era, né? E ele me ensinou essa música aqui. E bateu na tua praia. Aí eu fiquei feliz demais, porque quando eu escutava essa música tocando na discoteca, aí eu pegava o violãozinho e começava, né? Só que quando foi um dia, eu cheguei na igreja, antes de começar o trabalho lá, né? E naquela época era aqueles amplificadores Delta, que só tinha 2 entradas atrás. Aí meu irmão tinha comprado aqueles captadores. Sei. Liguei e fiquei. Eu não sabia qual era a repercussão, porque ela estava saindo na boca que estava nascendo lá de Que é aquelas bocas que ficavam em frente. Olha, e até hoje... Levei, como diz Vadelso Marques, um pau cacheado. Eu levei. Era congregacional já nessa época. Igreja congregacional. Porque até hoje a igreja congregacional é o centro da cidade, né? É o centro da cidade. Que é um dado curioso, histórico também. Justo. Muito antiga, por sinal, né? Para quem não conhece, o nome dessa música é Day Tripper de Beatles. Eu ia falar, vamos achar que você está... Um grande sucesso. Mas vou voltar um pouco. O povo de Machados, ele é descrito, né, nos versos do seu hino, como gente humilde nas calçadas, juventude alvoroçada, cantando com o coração. Você se identifica com esse perfil? Eu me identifico assim, porque como cidade pequena, e naquele período a gente não tinha muitas opções na cidade, eu sempre procurei muitas opções. Eu acho que é justamente por isso que na nossa época de Nabi, na nossa época de desafios, de Ohanã, a nossa musicalidade é o que eu estava relembrando de uma palavra que Vaninho disse no outro encontro de vocês, né? É como se a gente estivesse um pouquinho à frente das coisas. Naquela época, nós não tínhamos coisas à nossa frente, nós não tínhamos vontade de fazer coisas diferentes, porque não existia muita coisa à frente da gente, né? Agora, a gente tinha muito desejo. Né? Então, por exemplo, quando eu vi um ritmo diferente lá fora, eu queria, talvez seja por isso que eu comecei a tocar aquilo na igreja, e eu me recordo que quando eu cheguei em Caruaru, aqui em Caruaru, eu era conhecido como o cara que canta Armando Filho, papapá, e foi uma dificuldade para Jobs e Joia me polir. Mas dentro de mim eu tinha essa necessidade, porque
Porque quando eu queria aprender alguma coisa e tocar alguma coisa, que naquela época não tinha muito voz e violão de bar, voz e violão disso, era o quê? Era um monte de pessoas, amigas que chegavam no bar, né? E com um violãozinho, e com um reco-reggae, com um afoxé, e com... Eles expressavam ali a sua música, que na época estava muito mais identificada com a cultura, com o sentimento. E geralmente nessas mesas existiam várias pessoas que tocavam e o violão ia circulando. Também, né? também. E foi dali que existiu. Comecinho dos anos 80. Justo, para lembra o público. Folhas, lembra daquele Aham. Folhas? Pronto. Foi daquela época ali. E depois, aquelas pessoas que tocavam ali naquele local e que eu passava na igreja e às vezes eu sentava um pouquinho, que eu queria ouvir, eu queria aprender, que, gente, eu fugi muitas vezes de casa. Minha mãe morreu, não sabe disso. Diversas vezes no fim de semana, porque as casas naquela época, elas não eram de fechadura, era de tramela. E eu acho que ela lembra porque eu dormia numa parte a quarto, que era outra casa, era uma casa, eu morava na outra casa, e na frente ficava a loja, e a loja era feita de tramela. Então eu me levantava de noite, escutando o som da banda tocando no mercado de Caruaru, ou de Machados, no mercado municipal, e eu levantava a tramela, saía, pulava o muro do mercado e ficava lá, olhando para o palco. Eu não ia dançar, não ia beber, mas eu queria ver uma banda tocar. Isso era tão real na minha vida, e foi tão bom, porque depois meu irmão Ivanildo Guerra me presenteou. Primeiro ele me presenteou com violão, depois ele me deu uma guitarra, porque eu me sentia o cara com a guitarra. Aquela branquinha? Uma branquinha que Marcos Santos adorava aquela guitarra. Né? Depois ela ficou com Luiz e Sal. Mas assim, esses momentos são muito latentes e de certa forma, terminaram construindo.